Olá, o vídeo que você vai ver agora, se você quiser, não é uma aula sobre valor agregado. Isso aí a internet já está cheia de gurus. O que você vai ver é apenas um esclarecimento da dúvida de um aluno dos nossos cursos de capacitação. E também vai ver como é que o Spider Project administra essa técnica de 1960, que ainda é difundida hoje em 2023. E você vai ver que, diferente de outras ferramentas estimadas amigas ou populares, ele consegue apresentar todos os resultados e informações dentro da própria ferramenta, sem usos e artifícios do Excel. Fique à vontade para prosseguir ou já dizer que entende do assunto. Nós vamos falar da análise do valor agregado. Então, Júlio, uma mensagem inicial para você. Precisa tomar cuidado com aqueles no mercado que apresentam mágicas, soluções maravilhosas, sem saber origem, porquê, ou apenas repetindo o que a ferramenta ensinou ou o que a ferramenta pode dar, e os profissionais que sabem o que estão fazendo e escolhem técnicas, metodologias e ferramentas em função das necessidades e não das conveniências. Por isso, a apresentação prevê o seguinte. Você fez uma pergunta sobre o valor agregado, em particular de um dos parâmetros dele. Vamos dar uma olhada no seu exercício. Para você chegar até aqui, você passou pela construção de um planejamento, chegando à condição de ter um cronograma. Você construiu uma estrutura de trabalho que não previa apenas o trabalho direto, você modelou o trabalho indireto e você incluiu logística de fornecimento de insumos. Daí você chegou até o ponto de poder controlar esse projeto e apresentar os valores que foram alcançados através da técnica do valor agregado. Mas você percebeu uma coisa, ou você questionou uma coisa. Temos os parâmetros de acompanhamento do valor agregado, temos os indicadores, e você percebeu que na hora em que você calcula ou pede a avaliação dos elementos do valor agregado, apareceu aqui um performance factor, que nasce com 1, mas também pode ser by default. E você questionou o que é isso. Eu vou tentar explicar para você o que é isso, lembrando que o nosso trabalho teve como referência custo total. Custo total é um dos centros de custos do nosso projeto. Não aquele que é em dólar, não aquele que é analisado em fluxo de caixa, mas é o gasto total. Então gasto não é entrada de dinheiro. Então nós vamos dar uma olhada nesse Performance Factor, mas antes eu preciso dar um recado para você. Nós vamos falar especificamente sobre valor agregado. E como pode ser visto, o valor agregado é apresentado na forma gráfica ou tabular. Na forma gráfica é possível ver na própria ferramenta as 3 referências que levam ao complexo cálculo dos indicadores do painel superior. Os indicadores do painel superior é um cálculo extremamente complexo que envolve as 4 operações. Dividir, multiplicar. E é possível ver os indicadores ao longo do tempo, não só os parâmetros de referência de produção do projeto. Estamos aqui? Fizemos isso? E nos interessa analisar isso. Pelo menos a técnica do valor agregado tinha esse objetivo. Então agora vamos para a sua dúvida, Júlio. Você encontrou isso, especificamente entendeu que a gente tem uma referência da apropriação de valor através do centro de custo. Isso é uma ferramenta profissional. Então trabalhamos com componentes e centros de custo em qualquer moeda de forma simultânea e não excludente. Mas você focou especificamente no fator de desempenho. De acordo com uma fonte segura, Performance Factor é dado manualmente. Por que é dado manualmente? Porque foi assim que isso foi criado. E ele é calculado, ele serve para permitir o cálculo desse acrônimo, porque o valor agregado nasceu, foi bem codificado e foi bem definido graças à técnica e ao propósito. E nesse caso hoje é uma sopa de letrinhas maravilhosa para você discutir com os seus parceiros. O fator de desempenho ele é aplicado de modo que você saiba quanto você vai gastar de fato com esse projeto. Porque
o desempenho até hoje mostra um comportamento, um desempenho. E quando comparado com o desempenho previsto, não só o tempo final de entrega, como também o custo final do empreendimento, provavelmente vai variar. Você pode até compensar o prazo final com medidas austeras, mas o que você já gastou não volta mais. Então, quando você aplica por default dentro da ferramenta, ele entende que você vai fazer o cálculo projetado do que falta, das verbas, dos valores pagos por default. E o default era o inverso do indicador de desempenho de custo. Então está aí a sua resposta. Em alguns casos, provavelmente os mais pessimistas, você tinha o inverso do desempenho de custo e do desempenho de tempo acumulados entre si. Se você acha que o que aconteceu de mau desempenho até agora foi uma coisa pontual, você deixa o fator de performance 1. Ou seja, nada mais vai acontecer daqui para frente, como já aconteceu até aqui, para prejudicar o seu projeto. Caso você acredite que o que aconteceu até aqui vai se repetir, então você aplica by default. Pelo menos você vai ter uma correção pelo mau desempenho do custo, que é aquilo que mais se viu no passado, é aquilo que mais se investiu no passado para controle de projetos. Observa que ali está 1 numa caixa de texto. E ali diz, entra manualmente. Você pode definir qual é o seu fator de desempenho. Não é 1 sobre CPI, não é 1 sobre CPI vezes SPI, mas é 1 que você sabe qual é e que é um ativo da sua corporação e da sua competência. Aqui fala sobre Lipk 2003. Essa fonte foi retirada de um trabalho de um aluno que apresentou um TCC. Claro que está disponível na internet. E eu estou chamando essa atenção porque a fonte é de 2003. E eu quero mostrar que explica não só o fator de performance, como também uma coisa nova em 2003. Vamos dar uma olhada quem é o Lipk. Claro que pesquisando na internet, esse é o Walt Lipk. Não sei se é Lipk ou Like, mas é Lipk. Ele se aposentou, nós estamos em 2023, e ele apresenta alguma coisa, já aposentado, né? Ele apresenta alguma coisa como prazo agregado. Então, você vai ver, dentro dessa explicação, que uma técnica de 1960 recebe uma revisão de valor de um autor que está dentro da origem dessa técnica em 2000 e alguma coisa. Então ele tem o prêmio Janet Awards do PMI em 2007, porque de fato ele apresentou uma coisa mais inteligente do que o original. Mais inteligente sob um ponto de vista de quem faz e não do ponto de vista de quem controla. Vamos abordar isso aqui, Júlio, para você entender melhor. Vamos às origens, Júlio. O que é o valor agregado? Bom, é claro que eu não vou ficar lendo os livros para fazer texto. Eu usei a inteligência artificial, famosa hoje no mundo inteiro, como aquela que vai destruir empregos e salvar gerentes de projeto. Eu pedi para que fosse feita uma pesquisa e eu validei a pesquisa, não aceitei o que veio, e posso dizer o seguinte, olha, o EVM, ele teve origem no Departamento de Defesa em 1967, com outro nome e como um conjunto de critérios para empreiteiro trabalhar. Então, observa, o cliente define regras de trabalho. Claro que não foi uma invenção, tudo é uma evolução. E antes disso já existia o conceito desse tipo de padronização, método na indústria. A indústria, o processo, sempre veio antes dos estudos de projetos, de eventos temporários. Então, o Closed Shadow Plan and Control Specifications dava aos empreiteiros 35 passos de como fazer um planejamento e como efetuar o controle. E no final, entregue-me apenas 2 informações. Repetindo, nos 35 passos, as regras e os critérios diziam como fazer o planejamento, como efetuar o controle e no final me entregue apenas 2 informações. Qualquer semelhança com isso aqui é mera coincidência. Porque você vai ver mais à frente que no que fala de valor agregado,
é a garantia de um procedimento sério, profissional, de planejamento, metodologia de controle para você chegar a 2 valores. Sob o ponto de vista do executor, tudo isso aqui faz sentido. Sob o ponto de vista do executor, isso aqui não é como dizem que é. Os 2 valores não são interessantes ou significativos para o executante. E pesquisando, vem um recado para você. As técnicas do valor agregado, tudo isso foi feito pela minha fantástica inteligência artificial, que eu chamo de estagiário. E observa que os autores de todas essas informações que foram rastreados e foram conferidos, apontam, interessante, apontam para o PMBOK, apontam para o Kerzner, apontam para o Fleming, para o Copeland, apontam para PMI, ACE, NASA e também para o Departamento de Defesa americano. Observa que quando você fala daquilo que outro falou e o outro que falou copiou de outro que falou décadas atrás, você acaba perdendo a origem do assunto. Então, vamos nos reportar à origem do assunto, porque todo o resto que vem a seguir, a menos do LIPC, é cópia da cópia da cópia da cópia, ou é uma compilação, pouquíssimo valor agregado, a menos de explicações, que já foram muito bem feitas no documento original, é repetição. A única coisa que eu poderia recomendar para você, em português, é o livro do Ricardo Viana Vargas, na 7ª edição. Ele faz uma excelente compilação, resgate, de tudo que é conteúdo a respeito desse critério de controle de empreiteiros, de uma maneira didática, muito adequada. Então, repetindo, observa o motivo desse valor agregado existir, para você ver se aplica na sua função hoje de executante ou na sua função hoje de gestor de portfólio e contratos. O motivo principal foi gerenciar um programa complexo na área de defesa, onde técnicas anteriores não eram suficientes. Então, um conjunto de pessoas estudou isso, porque com as técnicas e ferramentas de 1960, não havia internet, não havia computador, não havia disclaser, não havia telefone celular. O nirvana era: sigam 35 passos e ao final me entreguem 2 parâmetros. Estou tomando conta aqui de mais de 800 projetos, desenvolvimentos, claro que na área armamentista, bem justificada na época, onde PERT, e tudo isso que hoje ainda se ensina como padrão CPM, hoje, 2023, era o que tinha. E era muito bom e foi muito bem desenvolvido. Final da frase: com foco na integração de desempenho, de custo e cronograma. O nosso cliente, o nosso ditador de 35 passos, estava interessado no desempenho, do custo e do tempo, e na sua integração. Dado esse recado, em 1960 nós descobrimos a machadinha de pedra, que foi muito importante para a construção das casas. É uma ferramenta, ajuda, alavanca o esforço humano para melhorar a produção. Ok. Em 2000, muita gente no mundo e também no Brasil, mas no mundo, apresentou a machadinha para os executivos. E todos felizes começaram a aplicar a machadinha. Em 2010, o Brasil teve um boom de treinamento, consultorias e palestras, considerando os clientes como se estivéssemos em 1962. Ou eu não sei para que serve a machadinha, ou eu não sei que tem coisa melhor que essa machadinha. Mas o fato é que a coisa deu tão certo que saiu da indústria e entrou nas rodas das conversas das equipes de gerenciamento de projetos. E no século XXI, o EVM passou a ser visto como uma necessidade para garantir a gestão eficaz de grandes projetos. Legal, não está dizendo de quem é a gestão. Em 2011, o DoD, o Departamento de Defesa americano, introduziu o Business System Clause. Então, nós estamos ainda no Departamento de Defesa americano, que não faz, contrata. E ele desenvolveu mais regras, clauses, para viabilizar isso para o mundo como uma evolução. Então, 1960, 2007 ou 2003, alguma coisa assim, do LIPC. E agora, em 2011, Business System Clause. Bom, voltando, orientado ao desempenho e integração nos processos. Ficou tudo muito bonito.
mas ainda assim não está claro para que hoje se usa o valor agregado, análise do valor agregado e aplicação das técnicas. Interessante isso. Casos de insucesso foram pesquisados. Não vamos entrar aqui, podemos conversar sobre isso depois, mas empreiteiro controlado era o objetivo da técnica quando foi criada. Empreiteiro sabe que tem meios para tentar fugir dos controles. Casos de insucesso é porque se aplica a técnica de maneira fora da sua origem, de maneira conceitual, de uma maneira mágica, e é claro que para todo feitiço tem um contrafeitiço. Em resumo, os casos de insucesso geralmente compartilham presença de fatores que tornam desafiadores. Palavras como desafiador, sucesso, desafio, são palavras que escondem a verdade. Os principais elementos do EVM incluem, são 35 passos, né? Então, aqui tem algumas referências dos 35 passos que você deve ter visto nos conceitos teóricos do curso. Lembra que tudo isso foi criado para a entrega de 2 parâmetros. Nada mais interessava ao DOD. Só 2 parâmetros. Aqui nós temos 3 informações e eu defino que essa sopa de letras normalmente é servida em kickoffs and coffee breaks nas altas rodas de gerentes, embora nem todos os gerentes entendam o que são essas letras, para que servem essas letras e qual é o objetivo daquilo que estão implantando. Júlio, vamos só relembrar os acrônimos aqui. E eu deixei o estagiário trabalhar, validei as informações que ele me deu, pedi para que ele fizesse de novo quando tivesse alguma coisa absurda, e olha só, ES não é um termo padrão da origem, mas ele foi incluído graças ao LIPC. O SPIT, ele não é um padrão original, mas foi uma evolução. Temos alguma evolução após isso? É necessária alguma evolução após isso? Ou as pessoas apenas copiam e colam, nem pensam sobre o que estão fazendo para agregar algum valor a isso? Então, todos esses acrônimos, eles geram 2 parâmetros. Aqueles 2 parâmetros que eu sempre falo, que é o que interessava ao Departamento de Defesa americano no controle de projetos complexos. Quem não faz, acha que é complexo. Quem nunca fez, acha que é complexo. Mas ele precisava de controlar isso. São vários fornecedores, vários empreiteiros. E eu preciso controlar. Todos os 35 passos levaram aquilo que o Spider Project pode mostrar. Voltando para o seu arquivo, eu vejo na forma de tabela ou vejo na forma gráfica. Aquele monte de acrônimo, ele tem 3 básicos, que é o BCWS e os seus nomes derivados consequentes pelo mercado, o BCWP e os seus nomes consequentes derivados no mercado, ACWP, os seus nomes consequentes derivados pelo mercado para facilitar o meu entendimento, que isso é tudo muito complexo, o CPI e o SPI. Mas quando você pede para mostrar colunas, nesta ferramenta, não em todas, nem no Asta Power Project, você encontra vários campos. Então você tem aqui valor agregado. Então todos os acrônimos disponíveis estão aqui. E qualquer outro que alguém venha criar pode ser criado por fórmula. Então você tem todos eles aqui. Mas repito, tudo isso são elementos de 4 operações, subtração, divisão, multiplicação, que vão levar à formulação de 2 indicadores, 2 parâmetros. E eu vou colocar um terceiro aqui. O TCPI. O CPI é de custo. O SPI é dos prazos. E ele tem um defeito de nascença. Quer dizer, é um defeito de nascença hoje. Porque quando ele foi criado não tinha defeito nenhum. Ele era perfeito. Porque ele foi criado com um objetivo. E ele funcionava muito bem. Quando aplicado na indústria, e pela repetição da repetição da repetição, alguém descobriu que não funciona bem, na verdade ele funciona bem. É que, como eu disse que para cada feitiço tem um contrafeitiço, aí ele parou de funcionar bem. E tem o TCPI, que é a conjugação desses 2 fatores, mas você pode criar inúmeros indicadores com as 4 operações matemáticas. Nessa ferramenta, você além de usar as 4 operações matemáticas, você pode fazer análise de tendência, com a avaliação da derivada primeira e da derivada segunda dessas variáveis. Só que derivada primeira e derivada segunda já é difícil na engenharia, quanto mais para o público que trabalha com 4 operações. Então vamos deixar isso fora do nosso vídeo, porque eu quero chamar a atenção de que todos os acrônimos são suportados pelo Spider, na forma tabular ou na forma gráfica. Por enquanto.
Júlio, olha como é que era utilizado os parâmetros oriundos da técnica de análise do valor agregado no momento em que foi desenvolvido, concebido e apresentado. Olha para que ele servia. Projetos complexos é isso aqui. Isso são projetos complexos, muito complexos. Como eu não entendo nada disso, eu criei uma metodologia de 35 passos que deu tão certo que a NASA adotou em 63, 62, a NASA adotou, transformando de 35 de modo austero para 32 passos, um grande enxugamento. Veja, a NASA tinha que gerir projetos, programas, portfólios. O Departamento de Defesa americano tinha que gerir orçamentos. Então, para que servem esses parâmetros? Vamos lá. O que eu preciso é isso aqui. Somente isso aqui. Eu não quero ver isso aqui. O Departamento de Defesa americano criou 35 passos para que você pudesse fornecer a ele 2 parâmetros. E eu vou dar até um zoom nesses parâmetros. Não quero saber disso. Nem disso. Nem disso. Quero saber disso. E também quero saber de quanto falta de dinheiro para acabar isso tudo. E quanto era o orçamento original? Coisa parecida. Só isso que eu preciso saber. E quando... Eu vou dar um zoom maior agora. E quando eu abria o meu programa de 809 projetos, eu olhava o primeiro. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso, mas eu sei que está 7% mais caro e eu sei que está 4% atrasado. É só isso que eu preciso saber. Projetos complexos. Então, Júlio, com o telefonema, o Departamento de Defesa americano dizia: Mr. Smith, semana que vem eu quero indicador 1. Mr. Smith, semana que vem eu quero indicador 1. Então, a técnica de aplicação do valor agregado tem esse objetivo. Júlio, se você não é o Departamento de Defesa americano e é o Sr. Smith, você vai ser cobrado por esses 2 indicadores que seguem uma regra pré-estabelecida. Essa regra foi desvirtuada ao longo dessas décadas. E quando ela é desvirtuada e entra num contrato, ela passa a ser a regra áurea. Então, Júlio, se você não é o Departamento de Defesa americano, é o Sr. Smith, você aplique a regra contratual e monitora esses 2 valores. Não importa se isso representa alguma coisa de produção real nos dias de hoje. Não importa se você usa CPM ou usa uma metodologia mais inteligente de agendamento. O que importa é que você precisa entregar para o seu Departamento de Defesa americano 1 e 1 na semana que vem. Lembra que para cada feitiço existe um contrafeitiço. Então eu posso procurar aqui dentro alguma coisa. Claro que esse indicador aqui é do projeto, que envolve logística. Eu vou até corrigir isso. Esse indicador deveria estar marcando no seu projeto, que até parece, né? Olha, 7% mais caro, 4% fora do prazo. Será 100 dias, você está me trazendo um atraso de praticamente 4 dias. E aqui eu estou vendo que não tem um atraso. Não tem um atraso. No seu projeto não tem atraso. Por quê? Porque existem restrições que foram colocadas, onde mascara o caminho crítico, que era de 1960, e que agora não serve para nada. E você tem aqui um grande hiato por conta de uma restrição incrível. Você está apontando 4% de atraso e o seu prazo está em dia. Ou seja, dentro da sua execução, Sr. Smith, você está bem. Mas para o Departamento de Defesa americano, segundo essas regras, o senhor está mal. Então, Júlio, o fator de desempenho vai ser esclarecido agora, depois desse monte de blá blá blá. Você tem BAC, EAC, e você tem o fator de desempenho que diz que esses valores serão esses, porque tudo de errado que aconteceu foi pontual. Doravante, tudo bem. Ou então, por default, não tão bom otimista assim, levando em conta o CPI. 1 sobre 0,93 vai dar 1, alguma coisa. E esses valores devem mudar. Mudou. O estimate at completion. At complete, ele está maior. Claro, se a coisa que deu errado até aqui continuar dando errado no futuro, eu vou ter que desembolsar mais dinheiro. Mas,
Se eu disser que está tudo bem, foi pontual, dizendo para o DOD foi pontual, eu aplico 1. E aí é 2.139. Não é 2.000. Mas se o chefe mandar, olha, eu quero que você considere tanto CPI quanto SPI. Então isso aqui vai ser 1 sobre a multiplicação dos dois. Isso deve, vou dar um exemplo numérico. Isso deve dar 1,09. Vou botar 1,1. 10% a mais. 2,139 passa para 2,314. Então, respondendo a sua pergunta, depois desse monte de explicação, tipo blá blá blá, você tem aqui que o fator de desempenho é livre. Quer dizer, é livre. Dentro das 35 regras, ele não era livre. Era um padrão. A ferramenta, então, entende isso e deixa você colocar como se nada houvesse acontecido, pelo padrão mais usado ou pelo terrível crivo do contratante, ou pelo cálculo TCPI e SPI. Júlio, eu espero que nessa prolixidade toda eu consiga ter apresentado o que é Performance Factor. Lembrando, mais para terminar, Júlio, é que você tem uma machadinha na mão. Eu espero que o mercado não te veja assim. Eu espero que o mercado te veja apresentando ferramentas, técnicas de controle de projeto, tanto do lado do controlador DoD, como do lado do executante Mr. Smith, que trabalhe técnicas como análise de tendências, ações preditivas de controle. E se prepare para argumentar no mercado, porque no Kickoff, no Coffee Break, falaremos mais sobre BAC, VAC, SPEC, SPE, WP, EV, PV, PA e etc.